Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Janaína e eu queria gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o que está sendo o Dia dos Pais para mim. Há muito tempo eu não me emocionava tanto com esse dia. Há muito tempo esse dia não mexia tanto comigo. Ele passava como um domingo comum. Eu não fui criada pelo meu pai biológico, eu fui criada pelo meu avô e ele é uma pessoa que está a quilômetros-luz de ser aquele exemplo de pessoa, mas ele foi muito importante para mim, dentro do que ele conhecia, do que ele sabia e do que ele pôde. Ele forjou o meu caráter hoje. E eu queria falar hoje de coisas que marcaram a minha vida, das coisas que eu recordo com muita saudade. Eu já me emocionei, com certeza vai ser um vídeo onde eu vou chorar muito, mas eu precisava fazer isso hoje. Alguma coisa, uma força maior está me impelindo a falar hoje sobre o amor de um pai, sobre o amor de um avô que é pai 2 vezes, que dedicou a vida a me criar porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, não é? O casamento dos meus pais não deu certo e ele chamou a responsabilidade para ele no tocante à minha criação e a criação do meu irmão também. Então eu quero aqui começar a falar de uma lembrança que eu tenho dele muito grande, que quando eu tinha por volta de 4 ou 5 anos, ele sempre me acordava de madrugada para comer um omelete com ele. E ele fazia aquele omelete tão saboroso, onde ele enchia de queijo, de mortadela, e o mais legal desse omelete que é o que eu via nos desenhos, né? O meu avô fazia, que ele pegava a frigideira ali, o omelete, ele jogava para cima e o omelete caía certinho assim na frigideira, era muito legal. E eu lembro que a minha avó do quarto, ela gritava: "Vocês estão sujando tudo na cozinha!" Mas era um momento mágico que eu passei ali com o meu avô e que me marcou, que eu não esqueço disso. Um outro momento maravilhoso, né? Eu fiz umas anotações aqui, vocês me desculpem estar olhando aqui para baixo. Aqui quando eu tinha 8 anos, eu lembro claramente disso. Nós tínhamos nos mudado para São Carlos e nós morávamos próximo à estação de trem. Era uma estação muito bonita, a arquitetura muito bonita, e lá tinha um relógio muito grande em numeral romano. E todos os dias nós saíamos para caminhar e o meu avô me levava lá. E naquele relógio ele me ensinou a ver as horas e ele me ensinou os algarismos romanos. Eu lembro que quando eu estava na 2ª série, a professora, quando ela foi nos ensinar sobre algarismos romanos, eu já sabia. E aquilo para mim era motivo de orgulho, porque o meu avô tinha me ensinado. As outras crianças não conseguiam entender, não conseguiam fazer a ligação, né, das letras romanas, né, com os nossos números. E eu já sabia, e aquilo foi muito legal. E isso me acompanha a vida toda, porque toda vez que existe alguma coisa escrita em algarismo romano, eu leio sem problema nenhum. Isso me marcou muito, isso eu carrego dentro de mim. E quando eu fiz 8 anos, exatamente dia do meu aniversário, ele me deu um relógio muito bonito, que era com algarismos romanos. E ninguém sabia ler, então eu me sentia o máximo por causa daquilo. Eu também me lembro, assim, que com 10 anos eu tinha guardado aquelas escovinhas que a gente escova cabelo de nenê, aquelas de cerdas bem macias. E meu avô, ele era um
descendente de alemão com italiano, então ele tinha o corpo muito peludo, muito, o peito, as costas. E ele sentava numa cadeira de metal que ele tinha, que ele amava aquela cadeira, sem camisa. E eu pegava aquela escovinha e ficava escovando os pelos dele na frente, as costas. Eu escovava o cabelo dele, que era tão fininho, e eu deixava o cabelo dele para cima, deixava o cabelo dele para o lado, como o do Galeão com Bica lá da escolinha do professor Raimundo. São momentos que a gente não esquece, porque eram momentos de muita ternura. Ele me abraçava, ele me beijava, ele era uma pessoa um pouco seca, mas comigo ele falava de amor. O pai que ele não foi para as filhas dele, ele foi para mim. É o que eu disse no começo, longe, longe, quilômetros, luz de distância, em vários aspectos da vida, ele não era exemplo, mas no que ele era bom, isso ele era muito bom. Ele era uma espécie de professor pardal, tudo que ele precisava dentro de casa e que nós não tínhamos condições de comprar, ele construía. Eu lembro que nós mudamos numa casa que era muito pequena, muito boa, mas muito pequena, que o meu avô sempre se preocupou com a nossa moradia. E nessa casa não tinha uma edícula, não tinha nenhuma construção para guardar o que não cabia dentro de casa. E ele elaborou um plano e ele comprou os caibros, os parafusos, ele comprou as telhas, ele fez todo o desenho e junto com os meus tios, ele fez como se fosse um ranchinho assim no fundo de casa que pegava de um muro a outro. Perfeitos, encaixes todos perfeitos, tudo muito bom, de muita qualidade, tudo vedado. E ali ficaram grande parte dos nossos móveis por muitos anos, e nunca choveu dentro, nunca estragou nada. Outra lembrança que eu tenho, assim, que também me marcou, é que o meu avô, ele fazia tarrafa, ele colocava chumbinho, as pessoas encomendavam isso dele e ele armava tudo na área de uma casa que nós morávamos e ali ele ficava costurando com aquelas agulhas de bambu que ele mesmo fabricava. Era muito legal isso. As pessoas procuravam o meu avô para ele fazer as tarrafas e para ele consertar as que tinham sido rasgadas durante a pescaria. Uma outra coisa também que ele era muito conhecido é que ele era um amolador de serrotes. Ele era perfeito em coisas manuais. O meu avô ele era perito nas coisas que ele fazia. Ele se dedicava muito. Uma vez na escola teve um projeto que nós tínhamos que fazer, o artesanato que nós tínhamos que fazer era esculpir em madeira, né, uma tabuazinha assim, né? Nós tínhamos que esculpir alguma coisa. E nós não tínhamos dinheiro para comprar um formão. Pois o meu avô, com pregos grandes assim, desse tamanho, ele fez um formão para mim, ele me ensinou como bater na madeira para não estragar. São coisas que eu nunca vou esquecer. São momentos únicos. O meu avô, ele era um homem que ele gostava muito de comer bem. Ele ficou diabético muito cedo porque ele bebeu muito, ele veio daquela geração onde os homens bebiam demais. Era isso que fazia com que os homens eram homens, eles bebiam muito. E por conta dele beber, ele teve um princípio de cirrose. Essa cirrose evoluiu para uma hepatite e durante essa hepatite ele ficou diabético, tão grave foi. Então era muito difícil para o meu avô a questão da alimentação, porque ele era um homem que gostava muito de doce. Isso eu herdei dele, a paixão pelo açúcar. Esse é um problema terrível na minha vida que eu preciso me desvencilhar, mas que não é fácil, porque é um vício doce. Era o doce da minha infância. Era a doçura que o meu avô me dava e que outros não me davam, que eu não tive do meu pai, que eu não tive da minha mãe, por circunstâncias adversas. A minha avó era uma mulher muito dura, minha avó é o que se chama de uma mulher masculina, porque ela assumiu um papel de grande força dentro da família para ajudar na criação das filhas e no sustento do lar. Então ela não era uma mulher doce, ela era uma mulher mais severa.
E essa doçura toda fez falta durante a minha vida, né? Fez falta em mim, porque eu não tinha o meu pai biológico ali e eu senti muita falta do meu pai. Eu lembro que uma vez, que eu não sei se foi por falta de sensibilidade das pessoas ou porque elas achavam que eu falava muito bem, elas me convidaram para fazer uma homenagem nos Dias dos Pais numa igreja. E durante a leitura do que eles tinham escolhido, no meio da leitura eu não consegui mais, eu chorei muito, porque eu olhava e estava todo mundo ali abraçado com seu pai, as famílias estavam reunidas, e apesar de eu ter o meu avô, eu não tinha o meu pai ali comigo, e eu não consegui. Foi a única vez que eu não consegui falar em público, foi essa vez. E eu tinha uns 12 anos quando isso aconteceu. Eu fiquei muito triste. Eles depois me pediram desculpa, mas eu também não entendia muito bem o que estava acontecendo. Depois que eu fui me tornando adulta, e conversa aqui, conversa ali, lê um pouco ali, lê um pouco lá, faz um curso, faz outro curso, e nós vamos ouvindo terapeutas falando sobre isso, e então aí que eu fui entendendo o que a falta do meu pai, da figura masculina, fez na minha vida. Mas eu quero falar hoje mesmo, são das coisas boas do meu avô. Quando eu tinha 15 anos, eu tive meu primeiro namorado. E ele foi pedir para o meu avô se ele podia me namorar. E meu avô disse que sim, tudo bem, ele concordou. E à noite, quando eu estava em casa, que nós fomos conversar, meu avô veio conversar comigo sobre respeito, como devia ser esse namoro. E ele chorou muito. Ele se emocionou demais. E eu entendo que ele tinha medo que eu fosse ferida, que eu fosse abusada, que eu fosse desrespeitada. E ele entendeu que eu estava crescendo, que eu não era mais a criança que ficava escovando as costas dele e o cabelo dele. Eu estava começando a me tornar uma mulher e isso assustava bastante ele. São momentos únicos e raros na vida da gente, porque ele conversou comigo com muito respeito. Me aconselhou muito sobre como devia ser esse namoro e como eu tinha que proceder como mulher respeitada, como uma mulher de família, como uma jovem que tinha pessoas por ela, se algo acontecesse. Outra lembrança também muito forte foi que quando eu fiz 16 anos, é quando houve uma mudança na lei, e a partir daquele ano nós poderíamos tirar o título de eleitor e votar. E o meu avô me chamou para uma conversa séria sobre política, sobre partidos políticos, sobre o que olhar, sobre o que esperar, dentro do que nós conseguimos de informação sobre os candidatos. Ele me ensinou muito sobre isso. Ele sempre me disse que o voto é secreto e que nós temos que estar conscientes do que nós estamos fazendo como cidadãos. Então, eu tenho muitas coisas no meu caráter que foram forjadas pelo meu avô. Como eu disse, dentro do que ele conhecia, do que ele sabia e do que ele viveu e aprendeu, ele fez o melhor que ele podia por mim e pelo meu irmão, pela própria família dele. Ele cometeu muitos erros, mas ele era um homem que tinha valores, ele era um homem que tinha princípios. Quando eu fiz 19 anos, chegou a hora de eu ter o meu primeiro emprego, porque ele nunca me deixou trabalhar, mesmo com todas as dificuldades que nós tínhamos, porque nós éramos de uma família muito humilde, mas ele nunca nos deixou faltar nada. Ele veio conversar comigo como ser uma boa funcionária,
como fazer para me desenvolver como funcionária dentro de uma empresa, como conversar com os meus patrões, como abordar os clientes e principalmente como eu deveria tratar o dinheiro. Porque todos nós sabemos que dinheiro não aceita desaforo. Então ele conversou muito comigo sobre o que fazer com o meu salário, como dividir o meu salário para nunca faltar. E uma das coisas que era a regra dentro da nossa família era: não compre o que você não pode pagar. E quando você comprar, você honre o seu compromisso. Nunca deixe de pagar ninguém. Isso era uma regra na nossa casa, era uma regra dentro da nossa família, era ter o nosso nome limpo, o nosso nome íntegro, não dever nada para ninguém, para nós sempre podermos andar de cabeça erguida. Uma última lembrança que me marcou demais e que eu lembro com muito carinho, que me dói muito, é que quando eu estava com 20 anos, ele chegou para mim e ele falou, Jana, você pode cortar as unhas da mão do vô e lixar bem, deixar bem bonitinha, daquele jeito que você sabe fazer? Eu falei, claro, vô, senta aqui. Aí eu cortei as unhas dele, lixei, e ele ia passando o dedo, e ele passava no rosto, depois ele passava na camisa para ver se não tinha nenhuma pontinha enroscando. Ele falou, você sabe, né, o vô gosta de ficar com a mão limpinha. E isso foi numa quinta-feira à tarde. Na sexta-feira de manhã ele saiu para fazer hemodiálise, porque ele estava com os rins paralisados. E aí ele não voltou mais. Aí ele foi morar com o Senhor, que essa é a certeza que eu tenho, que alegra o meu coração, é que o meu avô partiu salvo, ele se converteu, ele entregou a vida dele a Deus. Mas foi muito difícil. Eu tinha 20 anos e ele me fez muita falta. E ele ainda me faz falta até hoje. E hoje eu lembrei dele com muita força. Com muita força. Com muita dor. Com muita saudade. Eu lembrei do meu avô hoje. E de como eu o amava. De como eu o respeitava. Então a mensagem que eu deixo hoje para você é que se você também não teve o teu avô presente, se você foi criado pelo teu irmão mais velho, se você foi criado por um tio, se você foi criado pelo seu padrinho, por um primo, por um vizinho, ou se você viveu num orfanato, se você não teve uma referência de pai, para que você não deixe que essas coisas te prendam e te paralisem, porque existe um Pai Supremo que eu vim a conhecer e a entender, e com quem eu posso contar em todos os momentos de dor, e para quem eu posso contar todos os meus momentos de alegria e de triunfo. Eu queria deixar um beijo no coração de vocês. É isso que eu tinha para compartilhar hoje. E desculpe toda essa emoção, mas hoje eu estou banhada de emoção, de tantas saudades que eu sinto do meu avô. Beijo para todo mundo.